Bom dia, nós somos os amigos da cidade, reunidos mais uma vez nessa manhã, com muita alegria e com muita satisfação de poder dizer estamos vivos, estamos produzindo e temos mais um dia para enfrentar. Enfrentar na sua beleza, enfrentar também nas suas dificuldades. Mas como ser humano nós temos que estar preparados e convencidos de que estamos aqui e que precisamos fazer o nosso melhor, entregar o nosso melhor e ser aquilo que temos de melhor. Temos um versículo lá na carta aos Filipenses que fala sobre a alegria, que fala sobre a paz no capítulo 4. E eu tenho falado sobre esse tema durante toda a semana e buscado entregar para vocês essa palavra, a palavra da paz. A palavra da paz que não vem do nosso entendimento, né? O nosso entendimento diz, as coisas estão bem, eu estou em paz. Consegui resolver tudo, eu estou em paz. Mas a paz sobrenatural de Deus, a paz sobrenatural de Jesus Cristo diz, mesmo se as coisas não estiverem bem, eu estarei em paz. Essa é uma paz sobrenatural. Que você receba essa paz sobrenatural hoje na sua vida através da pessoa bendita de Jesus Cristo, nosso Senhor. E que você confie que essa paz fará sempre a diferença na sua vida, esteja você enfrentando o que for. E com certeza, se essa paz te abraçar e se você se sentir imergido por ela, pela paz de Cristo, com certeza você vai conseguir resolver os seus problemas, suas situações de uma forma muito mais tranquila e muito melhor. Que Deus te abençoe, fique conosco. Esse é o programa Amigos da Cidade e eu sou a pastora Jurema. Todas as vezes que nós temos a oportunidade de trazer aqui o Dr. Antônio, como temos hoje, para nós é um privilégio, uma alegria, uma satisfação e abrange o nosso conhecimento, o nosso entendimento, não só o meu, mas o seu aí na sua casa. E hoje, nessa sexta-feira, eu tenho a alegria de tê-lo aqui conosco no programa Amigos da Cidade. Doutor, seja muito bem-vindo. Obrigado, pastora. Bom dia a todos os amigos da cidade. Nós temos dois assuntos que queremos assim que essa manhã possa nos trazer, né, através da sua pessoa, todas as respostas possíveis. Vamos começar com a vacina e com a gripe, que nós já estamos entrando num outro período, saindo do verão. Né? A gente tem, junto com a população idosa, algumas doenças que são sazonais, né? O que isso quer dizer? Elas só acometem em determinada época do ano. E a gente vai sair um pouquinho da dengue, né? Esse ano, aliás, parabéns para todo mundo que colaborou, e eu tenho certeza, pelo menos o meu índice próprio de consultório, a gente teve uma diminuição dos casos de dengue, né? O ano passado, em dezembro, janeiro, a gente teve um número absurdo de casos, né? Por exemplo, daqui vizinho, Piabiru, teve quase metade da população. Foi assustador, né? Foi assustador. Então, passando a dengue, agora a gente tem a preocupação das doenças do inverno, né? E a primeira preocupação está com a prevenção, que é a vacinação. A partir do mês que vem, a gente já começa inicia a vacinação e tem um pico maior no mês de maio, junho. E é extremamente importante, né? Extremamente importante todo ano a gente falar sobre isso, porque a população idosa, que é a população acima de 60 anos, que tem prioridade na vacinação, ainda tem algum mito em relação à vacinação. O mito do sintoma, doutor, eu tomei a vacina e mesmo assim eu tive gripe. Então eu não quis tomar mais. A minha mãe, por exemplo, a primeira vez tomou o primeiro ano, teve uma reação vacinal, teve uma febrícula, uma corizazinha, e depois não queria tomar mais vacina, porque falava, tomando vacina para gripe, estou tendo gripe. E é a dúvida que todo mundo tem, né, pastor? Sim. E é nada mais do que uma reação vacinal, né? Que não se compara realmente a estar doente por causa da gripe, né? E a gente confunde muito as viroses, né, os resfriados, as gripes, né? Existe uma quantidade de vírus muito grande, o vírus muda de ano para ano, né? Agora, a gripe A, a gripe H1N1, a influenza, essas sim são viroses que, na estatística epidemiológica, causam pneumonia, causam morte, principalmente no idoso e nas populações especiais. Os outros resfriados, não, você não precisa nem de vitamina C, é repouso e água, né? Tomar muito líquido e repouso. Então, se tiver algum resfriado, provavelmente foi
uma quantidade de vírus que não foi contemplada naquela vacina, porque aquela vacina ela é preparada para aquele grupo de doenças, de viroses que realmente impactam na mortalidade dessa população especial, que é idoso, profissional de saúde, pessoas que têm alguma doença que compromete o sistema imunológico, como diabetes, a própria AIDS, né? E existe também, doutor, a vacina para combater a pneumonia. Essa vacina já está... Inclusive faz parte do protocolo, né? Só que muita gente, até os próprios profissionais de saúde, com a correria, acaba esquecendo da vacina. Quando, eu vou falar até por meu defeito, quando a gente lembra da vacina, quando a gente começa a ter surto, né? Então a gente lembra da vacina da gripe agora, né? Nessa época que a gente tem muito gripe, né? E quando começa a ter casos de pneumonia, a gente lembra da vacina da pneumonia, mas a vacina da pneumonia é muito cômoda. É uma vacina a cada 5 anos. Você tem uma cobertura muito boa contra a pneumonia. Puxa. Então vale a pena vacinar. A prevenção é o melhor remédio, o mais barato, né? Eu não sei como é que vai sair o custo de vacina hoje, mas a cada gripe que a gente tem, só de xarope, analgésico, antitérmico na farmácia, ou até se precisar de um antibiótico, você vai gastar muito mais do que o custo de uma vacina que você gasta uma vez por ano só. Com certeza. E só o desgaste, né, doutor? Quer dizer, além de ter o gasto, tem um desgaste, né? E tem o desgaste social também, por exemplo. As empresas passaram a enxergar isso, né? Que é muito mais barato ele prevenir o seu funcionário de ter uma virose qualquer que vai afastar ele do trabalho, do que o custo da falta dele no trabalho. O custo para a empresa da falta do empregado é muito, muito maior do que o que ela vai investir na vacinação. Grande verdade. Então, nós diríamos que a saúde pública, ela oferece a vacinação para os idosos. Oferece, acima de 60 anos, oferece, mas, por incrível que pareça, a gente não consegue 100%, né? Deveria ter 100%, né? E se tem uma das áreas que funciona muito bem na saúde pública, muito bem, é digno de elogio para eles, são essas campanhas. A campanha da vacinação da poliomielite é sempre um sucesso. A gente ouve números que são realmente números reais, né? Mais de 90% de vacinação das crianças. E com os idosos, com essa população especial, eles fazem uma campanha muito, muito interessante, muito bem feita mesmo. O grande problema é a conscientização da pessoa, né? Os idosos realmente que não estão querendo tomar vacina, alguns deles, né? Cabe às pessoas e os familiares, né, incentivar e trabalhar para levar o seu idoso todo mundo a tomar a vacina. Todo mundo orientar que, na verdade, não está deixando a pessoa imune a todas as viroses, né? Quem sabe um dia a gente vai conseguir isso, né? Mas pelo menos daquela virose que tem impacto na mortalidade do idoso, atinge. Nós sabemos que as vacinas também são oferecidas. Na sua clínica, por exemplo, né, está à disposição. Porque a saúde pública, ela não consegue contemplar todo mundo, né? Então, ela contempla a população especial. E as clínicas particulares têm, a clínica tem a vacina de gripe, tem a vacina de pneumonia, tem a vacina de meningite, de hepatite, de HPV. Então, na verdade, junto com a clínica, a gente tem uma clínica de vacinas, né? Falando em clínica, deixe-me entrar num outro âmbito, né? Já sabemos que todos têm que tomar vacina e todos podem procurar a vacina porque ela está à disposição. Mas o senhor hoje nos traz também uma novidade. Estávamos conversando agora há pouco sobre Maringá. Quando vimos ali a inauguração, o fato de que o senhor está se estabelecendo também em Maringá, nos dá uma alegria, né? Mas ao mesmo tempo nos dá uma preocupação. Puxa vida, o doutor Antônio vai ter menos tempo para nós aqui em Campo Mourão. E qual que é essa expectativa sua hoje de estar também nesse grande centro que é Maringá? Pastora, eu sempre fui apaixonado por Campo Mourão e sempre disse isso, que se eu tivesse que escolher uma cidade para morar e para trabalhar, seria Campo Mourão. Fui muito bem recebido aqui e as minhas filhas adoram, minha esposa adora Campo Mourão. E aqui a gente construiu a nossa clínica. Só que a gente sempre teve um sonho. Eu sempre tive um sonho que há mais ou menos 5 anos atrás ele começou a ser desenhado, começou a ser clareado, uma luz no fim do túnel apareceu. A gente sempre teve um sonho em comum na nossa família de fazer uma atividade filantrópica, né? Eu sempre tirei um dia para atender de graça ou
uma população especial, palestras. Eu sempre quis ter esse efeito social dentro da medicina. E há 5 anos atrás a gente começou a fazer curso e trabalhar com pesquisa clínica. E a gente fez uma parceria com o maior centro de pesquisas clínicas do Brasil, que é o CEPIC, em São Paulo. E o CEPIC, para fazer essa parceria, ele precisava de um poder de captação de pacientes muito grande. Então, a cidade precisava ter mais do que 200 mil habitantes. Por isso, não foi feito em Campo Mourão e por isso que a gente resolveu abrir a clínica em Maringá. E como a pesquisa clínica tem sido direcionado muito para a geriatria, tudo está crescendo com a geriatria, porque a população está envelhecendo, as doenças neurodegenerativas, né? Número 1, doença de Alzheimer, número 2, doença de Parkinson, né? Tem crescido muito com o envelhecimento da população. Toda a indústria farmacêutica do mundo passou a direcionar a pesquisa clínica um pouquinho para a geriatria. Então, a gente resolveu abrir essa clínica em Maringá, em parceria com o CEPIC, para direcionar para essa filantropia. Como funciona a pesquisa clínica? A gente vai captar pacientes, acompanhar esses pacientes com determinadas doenças, de maneira totalmente gratuita, onde o paciente vai ter um atendimento de consultório particular, totalmente financiado pela indústria farmacêutica. E existe um mito na pesquisa clínica que fala, mas o paciente é cobaia, né? Muita gente já me perguntou, mas o que vocês vão fazer teste de medicamento? Na verdade, não é teste, são todos medicamentos já aprovados. Eles são aprovados pela Anvisa, são aprovados pelo FDA americano e são aprovados pelo órgão europeu que regulariza medicamento. Então, o laboratório financia o acompanhamento de pacientes. Eu quero um trabalho de acompanhamento de paciente, exemplo, paciente de Alzheimer tomando determinada medicação que já é usada por 5 anos. Então, a gente vai captar esses pacientes têm que preencher um protocolo do laboratório, da indústria farmacêutica, e a gente vai passar a acompanhar e emitir relatórios para a indústria farmacêutica. E esse paciente vai ter todo o atendimento de graça. Então, contemplou com aquele lado filantrópico que a gente queria. O paciente ganha o medicamento, ganha todos os exames, o laboratório, a indústria farmacêutica paga laboratório, paga imagem, paga transporte, paga alimentação. E como Maringá é uma região polo, né, nada impede com que de Maringá a gente consiga captar pacientes de Campo Mourão. Entendeu? Os pacientes podem fazer os exames em Campo Mourão, podem ser medicados em Campo Mourão e uma vez por mês são acompanhados numa consulta lá no Centro de Pesquisa em Maringá. E o laboratório paga o transporte Campo Mourão-Maringá, porque faz parte de uma micro-região. E hoje esse centro de pesquisas e ali o seu trabalho envolve só uma área, digamos, Alzheimer, ou vai abranger muitas áreas? Vai abranger todas as áreas, desde que a gente tenha um poder de captação. Por exemplo, o meu poder de captação está entre as doenças dos idosos, né? Uhum. Então, a gente já tem um trabalho, uma pesquisa clínica já para o 2º semestre encaixada para a osteoartrose, a gente tem uma pesquisa clínica para diabetes tipo 2 e a gente tem uma pesquisa para doença de Alzheimer, já agora a partir de junho. Então, a gente está mandando os relatórios, captando, vamos começar ainda a captação de pacientes. Até eu tive num programa em Maringá também, quando a gente fala assim, a gente vai captar pacientes com, por exemplo, diabetes. Aí todo mundo liga na clínica, eu quero fazer parte desse trabalho. Uhum. Tá? Então, a captação é um pouquinho complicada, né? Você ter uma selecionar ideia, essas pessoas. Selecionar. O laboratório, ele fala, eu preciso que você me consiga pacientes com determinada idade, que só tenha diabetes, que não seja hipertenso, que tenha tal peso, tal altura, tal índice de massa corporal. Então, a gente vai selecionando esses pacientes. Uhum. Conseguiu, a gente manda para o laboratório, a pesquisa é aprovada e esse paciente vai ter o acompanhamento pelo tempo que durar a pesquisa. E pode ser feita em todas as áreas da medicina. Existe medicação para ser acompanhada como pesquisa clínica em todas as áreas. E existe também a pesquisa clínica de novos medicamentos. Isso também é um efeito social interessante, né?
Já são medicamentos que já passaram da fase 3, então não são testes mais, né? São medicamentos que comprovadamente não têm nenhum dano à saúde, só tem benefício, e ele só precisa de um tempo de acompanhamento, são medicamentos novos. Esses também a gente vai entrar em pesquisa clínica. Já tem alguns em vista para o segundo semestre e alguns para serem lançados em janeiro de 2015. Então foi um sonho legal que, graças a Deus, né? Graças a Deus, acho que Deus enxergou o nosso coração e disse, ó, eu vou encaminhar isso, porque Ele faz isso, né? Eu vou tirar as pedras do caminho para que as coisas caminhem, e realmente caminhou, e muita coisa aconteceu, assim, por providência dEle, né? Essa nossa parceria, o dono do CEPIC é o Dr. Cristiano Zerbini, ele tem nome mundial, né? E quando que eu esperava que o Dr. Cristiano Zerbini receberia alguém de Campo Mourão, desconhecido, e ia se afeiçoar tanto com a gente lá, a ponto de ele propor uma parceria. Vamos montar um centro de pesquisa em Maringá, porque vai contemplar com o que você quer fazer. E quando eu perguntei para o Dr. Zerbini, assim, exatamente isso, o que aconteceu? Por que você, né, agora que a gente já, depois de algum tempo, a gente já tem essa liberdade, por que você resolveu fazer essa parceria com a gente? Ele falou, em primeiro lugar, porque a pesquisa clínica precisa crescer, né? Em segundo lugar, porque a gente enxergou o seu real desejo, né? É muito chato quando a gente enxerga alguém que queira primeiro ganhar dinheiro. Ele falou, a gente enxergou o seu real desejo, que realmente era social, que você queria mesmo que não desse lucro inicialmente, porque na verdade não dá, pode até vir a dar, mas inicialmente a gente só não vai ter prejuízo, mas não vai ter lucro. Mas vai ter um efeito social interessante. E uma oportunidade maravilhosa, maravilhosa, né? De participar da ciência, né? De participar de pesquisa e fazer parte, ter um impacto mesmo na ciência. E nós, como Campo Mourão e seus pacientes, nós só ganhamos com isso. Porque o senhor não vai nos deixar aqui, né? Não, de maneira nenhuma. Continua aqui e ainda nenhuma. nos traz toda essa novidade, né? A gente tem uma situação consolidada aqui em Campo Mourão. Claro que não foi fácil, né? Não foi fácil. Até hoje a gente tem que matar um leão todo dia dentro da medicina, porque a medicina, na verdade, não depende só do médico, ela depende de vários fatores, inclusive a maioria deles do paciente. Então ainda é difícil, né? Ainda é um conjunto, né, doutor? E é difícil você estar fora de casa, por exemplo. Eu saí lá de Minas para estabelecer em Campo Mourão, é sempre difícil essa mudança. Tem uma mudança cultural, né? Tem uma mudança de aceitação, né? Como é que alguém chega de fora? Sempre tem isso, né? Sim. Como está tendo em Maringá agora, com a minha chegada. Vai ser um período, né? Mas quando Deus é o camisa 10 e joga no nosso time e vai na frente, Ele vai apaziguando. Tem um texto em Eclesiastes que diz, há tempo para todas as coisas. Então, tudo tem seu tempo, né? Esse tempo está se ajustando. E se a gente aceitar e acreditar nesse tempo... Para você ter uma ideia, pastor, a gente começou a pensar em pesquisa há 5 anos atrás. Uhum. Então, a gente foi para São Paulo, gastamos incontáveis fins de semana, e às vezes até semanas em São Paulo, para fazer curso de pesquisa clínica. A gente tem, para você ter uma ideia, todos os funcionários da pesquisa clínica têm que falar inglês fluente, a enfermeira tem que falar inglês, porque a gente vai ser fiscalizado por órgão americano. Então é difícil montar essa equipe, todo mundo tem que fazer curso. Agora a enfermeira, a gente tem uma enfermeira lá agora nova que vai ter que ir para São Paulo, ficar 15 dias em São Paulo, depois vai mais uma vez por mês, o resto do ano. Então é difícil, há 5 anos que a gente está trabalhando para chegar nesse ponto, né? É uma dedicação, custa um tempo... e custa um desafio, né? Que as pessoas têm que deixar o seu reduto para investir, para fazer e trazer o retorno, né? Essa eu digo lá sempre na nossa parceria, minha da Márcia, que esse é o jeito mineirês, sabe? O jeito mineirês é assim, a gente programa e a gente planeja por um determinado tempo, né? A clínica de Maringá, do Centro de Pesquisa, foi planejado quando? Não foi semana passada que a gente falou, vamos montar uma clínica em Maringá e fazer um centro de pesquisa, não. Há 5 anos a gente está planejando, a gente está procurando,
Eu comecei a dar aula na faculdade exatamente já planejando isso, para aumentar o poder de captação de pacientes. Né? Dar aula realmente era um outro sonho meu, mas que realmente financeiramente não vale a pena, mas que para o ego é bom e para o centro de pesquisa aumenta o poder de captação de pacientes, né? Porque a faculdade também tem uma parte filantrópica, que são os ambulatórios, que atendem de graça, hospital escola. Então, tudo isso foi planejado durante esses 5 anos. E Campo Mourão é minha casa, né? Campo Mourão é minha casa e provavelmente será sempre. É que nós temos agora o senhor viajando mais, né? Digamos assim, tá? Mas eu tenho certeza que isso tudo será para o nosso bem, para o bem das pessoas. E nós estamos torcendo que dê sempre tudo muito certo. O senhor é uma pessoa muito importante para nós. Não só para nós, seus pacientes, que eu sou também, né? Mas para a população e para as pessoas que precisam de médicos que deem atenção dessa forma, humanamente falando. Nós sabemos que vocês precisam ter o seu reduto, seu espaço, seu financeiro. Eu gosto quando o senhor fala sobre a sua parceria, né? A sua parceria, a sua esposa. É muito bonito ver isso acontecendo. E nós precisamos, como população, nós precisamos que o senhor sempre tenha o melhor para entregar para nós. E isso custa. Muito obrigado, muito obrigado mesmo. A gente sempre primou por isso, né? Até na faculdade eu dou aula no 4º ano e no 6º ano, né? E se eu pudesse, no final de ano, eu deixo uma mensagem para os alunos, eu digo para eles, se eu pudesse deixar uma mensagem para vocês, eu diria o seguinte: a ciência, ela é ensinada, a gente aprende, né? Você forma um bom médico estudando, você aprende. Agora, o caráter é moldado desde o nascimento. Então, é muito fácil você transformar um mau profissional num bom profissional. Mas é muito difícil você transformar um mau caráter num bom caráter. Então, é muito interessante a gente prestar atenção nos conceitos éticos, nos conceitos sociais, né? Porque o mau profissional vai aprender, né? Com a experiência ele aprende, ele estuda, ele faz curso, ele vai aprender. Mas é muito importante a gente ter esse molde, né? Ter essa compreensão, atender muito bem, conversar muito bem, né? Tem uma frase que eu digo para a Giovana, que está fazendo medicina agora, que é uma frase que eu ouvi quando eu estava formando, nem sei de quem é, pastora, mas é interessante, que fala assim: quando você descobre o que você gosta, descubra o que você gosta de fazer no trabalho, que você não vai precisar trabalhar mais nem um dia na vida, né? E foi isso que a gente fez, né? A gente não trabalha, a gente se diverte. É um prazer. Então, quando tem 20 pessoas para a gente conversar durante o dia, é bom. Quando tem 30 é mais gostoso ainda. São 10 experiências a mais que você tem. Claro que cansa, claro que tem um limite físico para isso, né? Mas é muito gratificante. Doutor, muito obrigada pela sua presença. Meu tempo está esgotado, mas quero deixar claro que hoje nós temos essa observação sobre a vacina, que é importante. Sim. Que todos, por favor, procurem. E que temos aí essa orientação de como está o doutor Antônio hoje, né? Campo Mourão, Maringá, mas o porquê de tudo isso e que tudo isso é para o nosso bem. Muito obrigado de novo pelo convite, né? É um prazer enorme estar aqui. Toda vez que eu venho aqui, eu saio melhor, isso eu posso te dizer sempre saí melhor daqui. Muito obrigado. Que bom.